Hoje eu converso com Marcelo Porto, presidente da IBM Brasil. Ele é graduado em análise de sistemas pela PUC do Rio de Janeiro e há mais de 30 anos ele está na IBM. E nos últimos 2 anos e meio ele comanda a subsidiária nacional. Porto, obrigada pela sua presença e participação aqui hoje. Eu queria começar te perguntando sobre o seu ingresso na IBM. Em 1985 você tentou entrar na empresa a primeira vez, mas você foi recusado, você não foi aprovado na entrevista. O que aconteceu? Me conta um pouco como foi esse processo. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na casa nova da IT-Media. Aliás, muito bonito, vocês estão de parabéns. Obrigada. Essa história ela é curiosa, né? Eu me candidatei para estágio na IBM em 1985, ainda estava na faculdade, fui aprovado nas provas, fui muito bem nas provas, mas não passei na entrevista presencial. Isso me incomodou profundamente, né? Que eu parei para refletir um pouco o que faltava, né? Qual era o gap que eu tinha, por que eu não tinha passado nessas entrevistas. E isso, de certa forma, acabou me norteando ao longo da minha carreira inteira na IBM, que eu sempre tive a preocupação de entender que gaps que eu tinha, que pontos eu deveria melhorar ao longo da minha carreira para que as novas oportunidades pudessem surgir para mim, né? 3 meses depois eu entrei na IBM, durante esses 3 meses eu, de certa forma, perturbei um pouco a área de recursos humanos da IBM para entender o que eu podia ter feito diferente para que eu pudesse ter sido aceito e qual era o gap que eu tinha. Então isso para mim foi importante porque, primeiro, me deixou claro que eu tinha que ser perseverante nas oportunidades que eu quisesse perseguir e, segundo, que era muito importante eu entender que gaps eu tinha, quais eram as deficiências que eu tinha que cobrir para que eu pudesse aproveitar as novas oportunidades que essa companhia certamente iria me proporcionar no futuro. E teve algum ponto específico que você trabalhou nos últimos anos para poder acrescentar a sua jornada com base nisso que você aprendeu? Sim. Nos últimos anos, especificamente, se você pegar os últimos 3 anos, que como eu assumi a presidência da companhia, se tem uma área que eu investi bastante foi a área de comunicação, né? Como que você melhora a tua comunicação, como é que você é mais claro na sua comunicação, como que as pessoas entendem de forma clara os critérios que você usa e os objetivos que você traça. Então, essa é uma área-chave para o teu desenvolvimento profissional, principalmente desenvolvimento de liderança, né? Eu, depois de ter entrado na companhia, 4 anos depois eu me tornei gerente, ainda na área técnica, numa área bastante técnica, mas isso já me fez desenvolver um pouco de preocupações de liderança desde o início, ainda muito jovem, mas eu tive que começar a olhar sobre um prisma um pouco diferente, você gerir pessoas e você desenvolver as suas competências de liderança. Isso lá atrás, em 1991, quando eu me tornei gerente na IBM. Hoje você tem mais de 30 anos de IBM, né? Recentemente a gente conversou para uma reportagem na revista e me marcou muito o fato de você ter dito para mim que ninguém acorda mais de 30 anos para ir trabalhar todos os dias na mesma empresa se não gostar muito do que faz, né? Como que é essa sua rotina? Naquela entrevista eu comentei com você e eu acredito muito nisso, né? Ninguém trabalha 30 anos na mesma empresa porque precisa do emprego. Você trabalha 30 anos na mesma empresa porque você acredita no propósito daquela empresa. E eu acredito muito nos propósitos da IBM, nos seus valores e da forma com que a gente trata as pessoas dentro da IBM. Isso me norteou ao longo desses 30 anos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Porque você acaba misturando um pouco esses 2 mundos e quando os teus valores pessoais se confundem com os imperativos da companhia, essa simbiose ela é muito forte, né? E a IBM tem essa característica de cunhar nas pessoas os valores, né? Os seus valores e a questão de ser muito ética, uma retidão absoluta, uma transparência muito grande. E isso motiva você a contribuir cada dia que passa para essa companhia. Então, o propósito da IBM é um propósito muito claro. O nosso propósito é sempre um propósito de viver nessa congruência entre a tecnologia e os negócios e como que a tecnologia pode transformar os modelos de negócio e, de certa forma, pode transformar a sociedade onde a gente vive. A IBM está aqui para vender soluções para problemas de negócios, né? A gente tem muita preocupação, e isso é muito importante, a companhia não pode ser definida, isso eu acho que se aplica a qualquer empresa, ela não pode ser definida pelos produtos que vende, mas sim pelo seu propósito, pelos seus valores, pela sua essência, o que você de fato quer. Uma coisa eu posso te garantir, esse é o ano do centenário da IBM no Brasil, a gente está completando 100 anos aqui no Brasil, a gente veio em 1917. Se tem uma coisa que não mudou ao longo desses 100 anos, foi o nosso DNA, foram os nossos valores.
muita coisa mudou, a companhia se transformou, nós nos transformamos. Se você olha o portfólio da IBM de 100 anos atrás, de 60 anos atrás, de 50 anos atrás, de 10 anos atrás, ele é completamente diferente do portfólio que é hoje. A companhia se transforma, se reinventa constantemente, o que impõe para nós profissionais também um desafio de transformação. Mas o que não muda são os valores da companhia e os valores, obviamente, dos profissionais que aqui estão, né? Claro, a gente já vai falar do centenário da IBM, mas antes eu queria voltar nesse ponto que você falou da sua trajetória. Nesses mais de 30 anos que você está na IBM, você foi desafiado várias vezes, passou por diversas áreas, né? Como que você sentia esse desafio diariamente? O legal de você trabalhar na IBM, sendo muito sincero, é o fato de que você é provocado constantemente. Ao longo desses 30 anos como profissional, são mais 2 como estagiário, eu tive em diversas companhias. Eu trabalhei na área de hardware da IBM, eu trabalhei na área de software, eu trabalhei na área de serviços, eu fui diretor de marketing, eu tive 2 designações internacionais, uma em 93, a outra em 2012. Então eu experimentei várias áreas da IBM. E a beleza disso é que você, quando entra numa área nova dessa, você sai da sua zona de conforto. Então, ao entrar numa área de hardware, quando eu tinha um background de software, para mim aquilo ali era uma saída da minha zona de conforto. E você pode escrever uma coisa, conforto e crescimento não coexistem, essas 2 coisas não coexistem. Então, para você crescer, você tem que sair da tua zona de conforto. E a IBM tem essa característica, ela roda o profissional, ela provoca o profissional, ela te dá oportunidades para se desenvolver. E se você é uma pessoa que é curiosa e tem a capacidade de desconstruir para construir, você tem muita oportunidade de desenvolvimento dentro da companhia. Você citou aí 2 experiências internacionais. Na última delas, pouco antes de você ser presidente no Brasil, você atuou diretamente com a presidente global da IBM. Como foi essa experiência para você? Foi no ano de 2012. Eu passei o ano inteiro nos Estados Unidos como uma espécie de um assessor da gerente-geral da IBM, Ginny Rometty, global, uma mulher fantástica, uma liderança incrível, super qualificada, muito dura sob certo aspecto. Ela é fantástica em relação a como que você deve gerar valor para o seu cliente, então, o que o cliente vai fazer de diferente depois que ele teve um contato com você. E o meu papel era essencialmente deixá-la preparada para ter essas reuniões com os clientes. A experiência de trabalhar com uma pessoa como ela, com uma visão externa muito forte, muito focada no cliente, sempre olhando para fora, outside in, nunca inside out, me ajudou a ter uma perspectiva diferente do negócio, por 2 aspectos. Primeiro, que eu tinha uma experiência muito grande da operação da IBM no Brasil. É uma operação local, é quase como você comentou no início, é uma subsidiária da IBM aqui, é quase que um franchise da IBM Corporação no Brasil. Mas quando você vai para lá, você vê o negócio sobre um prisma diferente, você aprende a entender como que essas pessoas estão tomando as decisões que impactam o seu dia a dia aqui embaixo, em que muitas vezes você não tem a visibilidade de por que aquelas decisões estão sendo tomadas. Então, você passar por uma experiência como essa, ela é enriquecedora, porque ela te dá um prisma diferente do negócio, um prisma diferente da estratégia da companhia e por que as decisões são tomadas. Então, foi uma experiência muito grande, porque eu tive lá dentro do grupo de estratégia da companhia, do grupo de inovação, do grupo de tecnologia, como que a IBM investe em tecnologia, e tive o privilégio de estar ao lado dela por 1 ano, entendendo como que a cabeça dela funcionava na frente dos clientes, e me ajudou muito a dar mais peso, porque eu imaginei que uma pessoa, na posição que ela estivesse, não fosse tão orientada ao mercado, mas ficou claro para mim que, ao contrário, ela tem uma preocupação muito forte de escutar, ouvir os clientes e trazer muita inovação de fora para dentro para atender a demanda do mercado. Isso mexeu um pouco, inclusive, com a minha perspectiva e hoje me obriga e me estimula a estar muito presente ao lado dos clientes, no mercado, escutando, entendendo as demandas que estão vindo. Isso facilita muito também a interação que você tem com a equipe global, né? Sem dúvida nenhuma. Isso me ajudou a desenvolver um networking que eu não tinha, obviamente, né? O Brasil é uma operação material da IBM Global. A gente precisa, muitas vezes, do suporte desse time lá de fora. E o fato de eu ter tido contato com ela, óbvio que me ajudou no networking interno. Isso também remete para um outro aspecto, que durante a carreira, né, você chega no estágio da sua carreira, e isso vai valer para qualquer profissional, que além das suas competências, da sua vontade de ser curioso, de sair da sua zona de conforto, tudo isso que eu acabei de comentar, um aspecto importante é a tua rede de relacionamento, tanto interna quanto externa.
Porque vai chegar em algum estágio em que você pode estar competindo com 2, 3, 4, 5 pessoas que são, tecnicamente falando, muito parecidas com você. Eu parei para refletir muito sobre isso no dia que eu fui selecionado para ser esse assistente da Ginny Rometty. Porque eu fiquei imaginando o seguinte, devem ter outras 300, 400, 500 pessoas na IBM Global, em 350 mil funcionários. Você vai achar 500 pessoas super bem qualificadas que poderiam desempenhar essa função que eu estava desempenhando. E por que eu, né? Eu fiquei refletindo sobre isso bastante tempo. E a conclusão que eu tirei é que quem me sustentou naquele momento, para que o meu nome fosse selecionado, foi a minha rede de relacionamento. Não fui eu. Ela não me conhecia. Quem me conhecia eram as pessoas que estavam levando o meu nome, me suportando para aquela posição. Então, você desenvolver também a sua rede de relacionamento é muito importante para o desenvolvimento da sua carreira no médio e longo prazo. Isso é fundamental. É fundamental. Nesses 3 anos que você está à frente da IBM, qual o seu balanço da sua gestão? Olha, eu acho que durante esses 3 anos eu estendo um pouco mais, tá? Porque eu já ocupo posições de liderança há bastante tempo na companhia. Então, eu acho que o estilo de liderança que eu imprimi ao longo da minha carreira sempre foi um estilo muito participativo. Eu tenho essa característica de estar muito próximo do time. Não é pedir para fazer, não é mandar fazer, é você estar ao lado do time, ombro a ombro, sujando a mão de graxa, ajudando o time, removendo os obstáculos, facilitando a vida deles. Então, acho que quando eles percebem que você é parte daquele time, é parte daquele engajamento, eles também se engajam mais, sabe? Eu acho que tem uma cumplicidade entre a liderança e o time que está trabalhando, envolvido num determinado projeto. E isso é muito importante, porque é daí que, de fato, vem a força do time. Então, acho que estilos de liderança coercivos são mais complexos de serem administrados, porque você acaba não tendo o time, de fato, totalmente engajado junto com você. Então, acho que ao longo da minha carreira, eu desenvolvi muito isso, sabe? As pessoas sentem que eu sou parte do time, né? Liderar é ser parte do time também e estar ali ao lado deles no dia a dia. Isso faz muita diferença, sabe? E o que eu acho também que é muito importante, e eu comento muito isso, o time não precisa ser, e as pessoas não precisam ser seus amigos no final do dia. Eles precisam entender por que as decisões são tomadas. Então, se você define claramente quais são os objetivos, se você tem critérios que são muito claros e você comunica isso constantemente para o time, as pessoas entendem por que as coisas são feitas. Se você não tem um objetivo, isso não existe um critério por trás das suas decisões, e você não comunica isso com clareza, você perde o time ao longo do tempo, porque as pessoas precisam de um horizonte. Eles precisam entender a realidade, mas precisam ter esperança. Esse é um papel do executivo, né? Pinte a realidade, mas dê esperança. Tenha critério e defina isso de forma muito clara. Então, quando você combina esses fatores, mais o fato de que você está ali ombro a ombro, lado a lado, a liderança ela brota naturalmente. As pessoas te entendem como um líder pela forma como você se comporta, né? A liderança pelo exemplo. Isso faz muita diferença, porque os times entendem que isso não é uma imposição. É uma liderança que vem naturalmente, você vai conquistando aos poucos. Por isso que eu te digo que não são só nos últimos 3 anos. Já vem de muito tempo. Isso já vem de muito tempo. Né? Não lá de 1991, quando eu fui gerente pela primeira vez, mas eu assumi posições executivas já nos últimos anos, que me ajudaram muito, porque eu tive sempre essa preocupação. Como você mesmo comentou, você foi um líder muito cedo. Então, isso ajudou bastante você. Fui muito cedo, mas se você me perguntasse se eu lá atrás entrei na IBM como funcionário, em 1987, estou há 30 anos, e em 91 virei gerente. Em 87 eu pensava em virar gerente, em 81 não pensava, né? Absolutamente. Essas coisas aconteceram naturalmente. Você vai se adaptando às situações que você vai enfrentando. Eu não planejei cada passo da minha carreira, essas coisas foram acontecendo e eu fui extraindo o que tinha de melhor de cada uma dessas oportunidades que passavam por mim. E aí eu tinha as competências que a companhia estava procurando para essas posições. É o que eu sempre digo, você tem que estar preparado, observa atentamente, entende teus gaps, trata de fechá-los antes. Porque quando a oportunidade surgir, você tem que capturar. E você está pronto para ela, né? Tem que estar pronto para ela. Agora, esse ano, em 2017, a IBM faz 100 anos no Brasil, né? Como que é para você fazer parte desse marco histórico, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Para mim é um privilégio. O centenário da IBM é marcante não só para a IBM, né? Eu acho que ao longo desses 100 anos,
a gente ajudou a escrever a história de tecnologia desse país. A gente veio para cá em 1917, com as máquinas tabuladoras, para fazer o censo de 1920. Não era nem IBGE, não existia o IBGE ainda nessa época, mas isso só me ajuda a lembrar o fato de que para você estar num determinado setor por 100 anos e querer se perenizar por mais 100 anos, esse desafio de transformação ele é enorme. Se você imagina o seguinte, a gente veio para cá porque a gente tinha essas máquinas tabuladoras, e isso aqui foi uma era de tecnologia muito importante, que inclusive para nós foi muito importante para o crescimento da companhia. Depois disso veio uma outra era enorme das máquinas programáveis, né, que são os sistemas que a gente utiliza até hoje. Esse foi um outro grande ciclo aí de 40 anos de tecnologia e várias plataformas, nós desenvolvemos as nossas, mas os computadores pessoais, tudo isso surgiu nessa era, mas também é uma era que é um ciclo que está se fechando e agora começam a entrar as plataformas cognitivas. Então, para mim é um privilégio poder estar vendo parte dessa história ser escrita numa companhia como a nossa, que é líder em inovação. A IBM investe 6 bilhões de dólares por ano em novas tecnologias. Ano passado registrou 8.088 patentes, a empresa que mais registra patentes na área de tecnologia. E poder estar numa companhia como essa, no ano do centenário, em que a gente continua se reinventando, transformando o mercado, trazendo novas tecnologias, promovendo novos modelos de negócio, é um enorme privilégio. Eu estou aproveitando essa onda, obviamente, estou procurando estar presente em praticamente todas as filiais da IBM, junto com os clientes, na medida que possível estou também tendo muito contato com os clientes, mas para mim tem sido um privilégio de poder estar aqui no centenário, no ano em que a IBM está colocando também muito foco aqui no Brasil nas plataformas cognitivas. A gente está com o Watson, que é um hype que nos provoca muito, nos desafia muito, porque é um shift de modelo. Então é um ano muito particular, não só pelo centenário, mas também pela transformação contínua que a gente vai ter que desenvolver daqui para frente, que não nos deixa estar na zona de conforto. Tudo que nos trouxe até aqui ao longo desses 100 anos não nos sustentará nos próximos 100 anos. Então acho que a gente tem que ter sempre isso em mente. Esses são ciclos. O centenário é importante, ele é importante, mas ele não nos dá nenhum conforto sobre o futuro. Muito pelo contrário. Só nos ensina, olhando para trás, todo o desafio de transformação que a gente tem pela frente. Como eu costumo dizer, o retrovisor de um carro é menor do que o para-brisa. Então não olhe muito para trás para definir o que você tem que fazer pela frente. Tenha certeza que o passado vai te ajudar a construir um novo futuro. Mas olha para o futuro e construa um futuro diferente. Tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Porto, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Espero que você tenha mais aí 30 anos de IBM também e a gente volte a se falar daqui 30 anos também. Eu que te agradeço pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre que vocês quiserem, eu vou estar à disposição. E eu espero que, sinceramente, que esse tipo de conversa ajude os jovens que estão entrando nas companhias ou nas empresas a entender o que é importante para que eles possam desenvolver uma carreira de sucesso ao longo da sua vida profissional. Acho que a iniciativa de vocês é fantástica nesse sentido. Que ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Prazer todo meu. Eu sou a Débora Oliveira para o Leadership Academy. Obrigada.